Fala pessoal, aqui estamos com mais um vídeo e hoje a gente vai ver de animações que acabaram sendo canceladas, mas elas eram muito boas. Eu já quero muito ver qual que vai aparecer aqui, na thumbnail tava o OK Caio e esse desenho realmente era bem legal, eu gostei. Fala aí, Blue. E aí, pessoal, como vocês estão? Hoje só tá nós dois pra ir agir. É, meio que o resto ficou ocupado, então veio só nós dois. Mas então vamos dar o play. Oi, aqui é o Delate com mais um vídeo. Dessa vez eu tô aqui para falar sobre desenhos animados. Aquele tipo de desenhos que você assistia na sua infância quando você ligava a sua TV. Sempre existiram desenhos muito bons, desenhos ruins também, mas sempre tem aqui. Nem se fala desse aí 3D. Não sei se você conhece esse aí 3D, mas esse aí, pelo amor de Deus, esse tem que jogar no lixo. Aquele desenho que todo mundo vê como potencial, que tá se saindo bem, e quando vai ver a produtora simplesmente cancela o desenho sem mais nem menos. Ou até por questões jurídicas. E hoje eu vou citar vários desses desenhos e mostrar o porquê eles deveriam ter mais temporadas. Mas antes de começar o vídeo, se eu puder hypar e se inscrever, vai me ajudar bastante. Muito obrigado pelo seu apoio. Mas enfim, vamos começar com o vídeo. O primeiro desenho que eu quero mostrar a vocês é um desenho da Cartoon Network que literalmente tava disputando com o Steven Universo pra entrar dentro da programação. E spoiler, eles tiveram que adiar o projeto por uns 3 anos. E esse desenho é o KKO Vamos Ser Heróis. A nova geração nunca vai entender o hype que esse desenho tinha na época. Porque pode parecer um desenho bobo. Eu mesmo tava hypado pra caramba. Só queria ser um herói muito poderoso. Mas no fundo da série a gente vê que ela começa a ficar mais sentimental. Sobre dar importância pros seus amigos e família. E não só focar nos seus objetivos e esquecer o resto, né? O protagonista se chama Caio. Ele é uma criança que convive com sua mãe, que é uma ex-heroína de uma associação chamada Ponto. E agora que ela teve um filho, ela teve que se aposentar e literalmente fazer o papel de mãe em casa. Caio, por outro lado, ainda tá começando a sua vida e o seu sonho de se tornar um herói de verdade, que combate os vilões como Boxman, que é um vilão que joga robôs malignos no céu em uma caixa com o objetivo de... vilão mais besta que tem. Real, besta, mas pelo menos ele é engraçado. Pelo menos eu lembro que era um pouco engraçado. Isso que era louco. O pior é que depois ele desaparece, o que eu lembro. O cara desaparece porque não, o outro ali assumiu o lugar dele. Destruir a loja do Gar, que é onde o Caio vai trabalhar no começo de sua jornada. Lá ele conhece seus amigos e colegas de trabalho, Radicalis, que é um alien, e Enidia, que é secretamente uma bruxa, mas com poderes de ninja. E claro, o Gar, o chefão, o dono de tudo, mas que é completamente obcecado pela mãe do Caio. E além deles atenderem os clientes chatos que sempre vão pra loja... ele só não era talarico, pelo menos, porque a mãe tava solteira, só isso. Né? A mãe tava solteira, então... até que tava... que ele deixa... até que tava parcialmente liberado, dependendo. Eles precisam defender a loja dos robôs do Boxman, como o Jetro, o René, Raimundo e a mina laranja, que eu esqueci o nome, desculpa. E esse é o básico, praticamente. Agora, o desenvolvimento do Caio é realmente muito foda, porque de pouco em pouco ele vai progredindo e aprendendo coisas novas, além de ser maduro e ter responsabilidade. Tanto que no final da série, spoiler, ele realmente consegue virar um herói no nível do Gar e até fazendo uma referência ao primeiro episódio da série. Inclusive, tem um jogo de OK Caio, assim, só que ele tem dois problemas. Tem dois problemas do jogo de OK Caio. Assim, até tem mais de um, na real, é que eu tô pensando que lançou pra console, mas foi removido, até pra PC. Tem outro que é de mobile, que foi My Beating Up, e é ok. Ele tem um design, como é que é? Do desenho quando ele tava no beta, sabe? Que era? Só o piloto, vamos dizer assim, o piloto. Aí tem outro jogo. Aí teve outro jogo que ele tem um design mais simples do que o OK Caio é, porque o OK Caio já é um traço simples. Aí o jogo do desenho é um traço mais simples ainda, e que eu não gostei muito dos gráficos. Como é que é? A parte do design. E que o jogo, ele é ok, sabe? Não é tão grande coisa assim, não. É um jogo que... existe. Vamos chamar de OK Caio, né? Ele existe. Onde tudo se repete, mas o Caio vai lá e salva todos. É uma pena essa série ter sido meio que rushada no último episódio, que é praticamente tudo o que iria acontecer se a série continuasse, mas em um episódio só. E é incrível ver que o Caio realmente conseguiria seguir seus sonhos e se tornar um grande herói depois de tudo. Depois de tudo mesmo, vocês não sabem o que acontece no meio disso tudo. Como a era do Turbo Caio, que é praticamente uma versão maligna dele que vive dentro da mente do Caio. E o Professor Venenoso, que obviamente é um dos vilões mais sérios da série. Ele dá uma pegada mais de maduro, sério, fodão. E é isso sobre o OK Caio. Infelizmente teve que acabar ali. Eu aceitaria com certeza ver um desenvolvimento de mais episódios, ou como é a vida deles agora. Seria bem interessante. Agora, pra fazer 18 temporadas de Jovens Titãs em ação, eles são bons, né? 18 temporadas, pelo amor de Deus, né? Não era só 10, não? 18? Não, aí eu infarto. E contando os filmes também. Tem filmes. Tem mais de um.
Essa série que eu quero falar com vocês é mais uma animação que surgiu no YouTube e teve seu espaço na TV, porém que foi cancelado com somente 3 temporadas, que parece bastante, mas pela qualidade da série poderia ter sido muito mais. E essa série se chama Final Space. Sim, eu fui obrigado a falar sobre essa série nesse vídeo. Um dos meus amigos, o Luciano, ele gosta bastante dessa série e foi ele que recomendou pra eu assistir, então muito obrigado mesmo. A série é realmente do caralho e eu vou mostrar isso pra vocês agora. Tudo começou no canal do YouTube do Alan Rogers, o criador da série, que criou alguns curtas animados chamados de Gary Space. Em 2016 ele refina essa ideia para algo mais complexo e lança o piloto oficial independente de 7 minutos de duração. Esse piloto viralizou na internet e chamou bastante a atenção de empresas gigantes como o YouTube, Netflix, a Comedy Central, mas no fim a TBS levou a melhor e quis investir nessa série. A história é sobre um prisioneiro espacial chamado de Gary que cumpre seus últimos dias preso dentro de uma nave isolada no espaço. Tudo isso muda quando ele encontra o Mooncake, um alienígena bem fofo, mas que na verdade é um destruidor de planetas capaz de fazer muita merda por aí. No começo a série parece até uma paródia de Star Trek, mas que é um desenvolvimento da história, ela vai ficando cada vez mais profunda, como a série retrata os personagens e que eles realmente morrem no desenho em algum momento. Além dela ser muito bonita esteticamente, ela utiliza imagens reais de eventos espaciais para recriar como seria essa situação dentro do espaço, o que realmente poucas pessoas conseguem reproduzir. Os personagens principais dessa série é o Gary, que é o protagonista Bora Bill, Mooncake, que é aquele alien destruidor de família, Avocato, um caçador de recompensas que busca resgatar seu filho, Queen, a casca de bala do Gary, Lord Commander, o vilão da série, e o KVN, que é o robô assistente que cuida da prisão. A série foi descontinuada e nem foi culpa deles, na verdade. A série era muito boa, mas por quê, né? Por que cancelaram? O problema tava numa situação jurídica depois que aconteceu a fusão entre a Warner Bros. E o grupo Discovery em 2021. A série foi cortada dos planos financeiros da equipe para equilibrar as contas e foi cancelada na 3ª temporada, e que deixou um cliffhanger bem triste e angustiante. Primeiro teve isso aí, né? Depois o que aconteceu agora, ou que vai acontecer, é agora ter Paramount e Warner juntos, né? Ser uma coisa só. É o melhor. Agora vai ser as duas juntas. Imagina se rola outra coisa, tipo, do nada, agora a Paramount tá se vendendo. Imagina se isso rola no futuro. Cara, ia ser uma loucura do caramba. Imagina, a gente tá lá em 2030 e aí do nada. Então, gente, a Paramount tá sendo à venda. É o quê? A Netflix. Eu ganhei. Ia ser tipo isso. A Netflix. Imagina só. Mas também, pra pensar, o negócio é um monopólio já. A Paramount já é quase um monopólio. Não tem como alguém comprar e não virar monopólio gigante. Então. Questões fiscais, a Warner removeu a série de quase todas as plataformas digitais, parou de vender cópias físicas para o governo americano e a série praticamente deixou de existir para que a empresa pudesse abater os impostos. Valeu a pena? Pra gente não, sinceramente. Mas se eles precisavam fazer, quem sou eu pra julgar, não é mesmo? A série tá praticamente se perdendo pela internet, já não existe em nenhum streaming hoje em dia, somente naqueles sites alternativos, infelizmente. Porém, entretanto, a série voltou, mas não em animação. A Warner deu permissão pro criador poder continuar a série dele, dar um fim definitivo pra essa história. Mas com porém, que não pode ser em animação, literalmente. A Warner proibiu o cara de fazer a própria série. Muito foda. Então ela volta em formato de quadrinhos, que tem mais de 500 páginas feitas à mão, e que vai dar um fim digno a essa série. E que inclusive já foi lançada. Então parabéns, Alan Rogers, você conseguiu. Tenho certeza que você é um exemplo pra muita gente por aí. Parabéns pela sua determinação, cara, de continuar, mesmo com empresas gigantescas te parando aí, tá ligado? Meio paia. Mas parabéns aí. Sabe quem mais se fudeu por causa da Warner? Contra o progresso do cara. A próxima série que eu vou citar nesse vídeo, um absoluto cinema chamado de Infinity Train. Nossa, Infinity Train eu nunca assisti. Pessoas já ouviram falar nessa série que passou no Cartoon Network por volta de 2018. Criada por Owen Dennis, simplesmente o roteirista de apenas um show. Legal. Então eu acho que vocês já imaginam o que esperar dessa animação, né? A série gira em torno de um trem praticamente infinito que viaja através de várias dimensões. Cada vagão tem que uma vez lançou um episódio e não tava dublado, só tava legendado. Pode ser qualquer coisa. As pessoas que estão presas lá geralmente esse desenho passava passam muito pouco, por esse que era problemas psicológicos, traumas, crises e etc. Cada pessoa presa nesse trem tem um número na palma da mão. Isso significa seu progresso emocional. Se o número abaixa, legal, tu tá evoluindo. Se o número aumenta, eu acho que não é bom, eu acho que você tá piorando. Mas se o número chegar a 0, você pode finalmente voltar pra casa. E é praticamente isso, Infinity Train. Uma coisa também que eu lembro é que, mano, esse desenho passava muito pouco mesmo. Tipo,
Era assim, vamos dizer que um dia passava, sei lá, uns 7 episódios de Gumball, um monte de Jovens Titãs em ação, aí uma hora de aventura ali, aí nada, um só episódio de Infinity Train. Aí no dia seguinte não tinha. Aí passava mais 3 dias, aí finalmente voltou a passar mais um único episódio. Era tipo isso, de raridade desse desenho. Era esse nível. Eu acho que passava mais de madrugada, mais de noite, sabe? Se bobear era isso. Se bobear era isso mesmo. Só, tipo, não, os mais maduros vão estar acordados naquele horário. Tipo isso, só falta. Vai dando várias situações aí sobre questões mais pesadas, né? E o próprio protagonista tem que também se resolver suas próprias questões pessoais. Isso é muito interessante mesmo. Mas por que a série foi cancelada se era tão boa, hein? O que será que aconteceu, né, Warner, filha da... O piloto da série foi criado em 2016, um curta de 7 minutos dentro do canal da Cartoon Network no YouTube, e que inclusive se tornou o piloto mais assistido da história do canal da Cartoon Network. Diferente de muitas séries, literalmente a cada temporada a protagonista muda completamente. E isso é muito interessante, porque a gente sempre tá vendo algo novo. A série era pra ter 8 temporadas, planejado pela sua criadora, mas a série foi cancelada um pouco antes disso, na 4ª temporada. As 2 primeiras sendo transmitidas na Cartoon Network e as outras 2 indo pra HBO Max, que inclusive se tornou até mais madura depois que foi pra lá, já que a criadora tinha mais liberdade do que na Cartoon Network, onde poderia ter crianças assistindo, né? Mas mesmo assim não deixou de ser uma série boa desde o início, bem parecido com o que aconteceu com Hora de Aventura, inclusive. Na primeira temporada era muito besta e não tinha lore mais aprofundada, e com o passar das temporadas o Finn fica mais maduro, porque ele teve muitas experiências e traumas praticamente. Então dá pra ver que cada personagem tem uma progressão, como eles se desenvolvem dentro da série. Isso influenciou na sua personalidade até as últimas temporadas, e até o fim do futuro que aparece em alguns episódios. Porém a série ser madura demais prejudicou o andamento da série no trem infinito. A 5ª temporada seria praticamente um filme sobre o passado do vilão na primeira temporada. De acordo com a rede, não tinha nenhum ponto de entrada pra criança, e ser maduro demais. Ou seja, que a série se tornou 100% maduro, mas que praticamente não seria motivo pra cancelar a série. Mas isso aqui é um motivo? Então toma a merda da fusão da Warner com a Discovery aí. Os caras ficaram sem grana pra investir na série e ela acabou tomando um calado, cara. Fazer o quê, né? E acabou saindo do catálogo da HBO. Não, é maldade isso é demais. Mais uma série que luta contra a sua preservação da internet. Não sobrou nada pro beta, saiu de todos os streamers possíveis também, é muito triste. E praticamente foi aí que foi decretada a morte de Infinity Train. F no chat. Mas o que é? Saiu do nada. Do nada. Não, ainda tem muito mais. Eu não vi ainda, eu vou ver aqui com vocês, tô até tremendo. Mal, Herói de Coração Puro. É um desenho animado. Olha, esse eu não curtia muito não. Esse eu não curtia muito não, tá? Tu gostava desse aí? Você gostava? Eu gostava mais ou menos, porque passava só nos intervalos de Aventura? Jovens Titãs, né? Tá. É que esse aí, eu assisti o primeiro episódio, cara, que pelo menos o primeiro episódio que eu assisti, né, o primeiro episódio que apareceu pra mim, cara, eu achei tipo assim, tá, é ok, não parece ser ruim. Aí teve mais outro e outro, eu fiquei tipo, mano, não dá, cara, parece que é tipo como ele tentasse pegar um pouquinho da fórmula de Hora de Aventura, só que pra mim não foi, cara, não foi. Criado por Parker Simmons e Kate Fay. A história mostra Mau Mau, um gato preto que vira um herói lendário que nem o resto da sua família, já que ele é praticamente rejeitado por todos de lá. E junto com Mau Mau temos o seu amigo Texugo Guloso, que é praticamente um texugo e guloso. Ele tem um braço robótico com coisas bem úteis, mas na verdade é meio preguiçoso. O que eu gosto desse desenho é porque os personagens são bem carismáticos e é legal ver os episódios porque você nunca sabe o que vai acontecer. Realmente, é fato. Você não tem a menor ideia mesmo. Mano, foi cada coisa aleatória que eu já vi aqui. Esse desenho realmente é aleatório, mas pelo menos é aleatório que não é absurdo, tipo apenas um show. Enfim, vamos falar agora sobre o episódio 1, o início da punha. Isso aqui? Hoje tá com uma qualidade duvidosa, ignore. Isso não vale uns 15 mil direitos autorais, não? Todos acabam indo pra a gangue mais foda do bairro deles, eu acho. Os Piratas do Céu. Bottom Text. Aí eles entram no marco voador deles e ficam espiando. E na próxima cena já temos o nosso antagonista preferido, o Macacobra.
Rapaz, Tá bom, esse aí eu não lembrava não direito. Eu sabia que o Sulano era todos os nomes esquisito. desse desenho são meio que autoexplicativos. E o cabo cheio de Meio. pessoa foda na gangue dele, nível mesmo Rio de Janeiro, assim. Só faltou o 38 e a moto. Aí o cabo faz a chamada e tal. não. O Teixe Guloso fica com cagaço por causa do nome dos caras, tipo Punhos de Trovão. Nossa. Saura. Aí o Momô engana o Teixe Guloso pro braço dele virar outra coisa, mas acaba virando uma espátula. Sério. Mano, que merda! Merda! Eu fui botar um salto mano. Caiu tudo, mano. E eles se atrapalham e acaba aparecendo na frente de todo mundo. Aí uma Macacobra manda um momento nerd. Ah, com licença, estamos em uma reunião aqui. E o Momão no foda-se acaba redirecionando um laser de mão e acaba destruindo tudo e lançando todo mundo da gangue dele pra fora do barco. E aí só sobra 3 pessoas. O Girafão, que eu esqueci o nome, desculpa, Girafão. Chefe Avestruz, que é tipo um avestruz sofisticado. E o todo mundo Ratoreng, que é roubou. completamente inútil. Aí o Mamão Texuguloso mete o pé de lá e acaba dando tudo certo. Mano, que história foi essa? Que história foi essa? Mano, é só loucura. Loucura. Não, o pior é que realmente, cara, qualquer coisa, quase qualquer coisa nesse desenho vira um tema. Sério, é meio. O desenho, pra mim, não é tão grande coisa mesmo. É isso aí que, tipo, tentando ser comédia, pra mim é tipo, tá ok. É porque Bom, ia dar ele é tudo mais certo, um vocês não acabam. dos intervalos, né, dos Jovens Titãs, né? Então, meio que... Sim, é tipo pra descontrair, sabe? Porque só Jovens Titãs enjoa. Basta batendo numa barreira aleatória e acaba se quebrando ela, lol. E eles caem em uma vila chamada Vale Coração Puro, que é habitada por essas fofinhos cuticute. Até que, ai meu Deus, um monstro. Mas eles acabam derrotando o monstro facilmente. Aí uma habitante que mais chamou a atenção dos visitantes foi essa morceguinha azul chamada Adorabate. E ela ficou encantada com o Mau Mau, Adoro porque Batman? o sonho dela é se tornar um herói que nem ele. Aí ele fala, legal, kaká. Aí, que tá na voz do Macaulay do funk. Aí, que porra, mano. Para de rir. Até que faz um terremotinho e aparece outro monstro. Aí uma Mamô pergunta, what the hell, man? This place looks like buffet liberado quilograma R$49, velho. Mas aí aparece não. o arrombado, o Rei Leão. Esse cara aí, ele é o dono da cidade Leão. e explica que alguém quebrou um robô e que servia como uma barreira de proteção pros monstros. Sério? Ou seja, uma volta fudida, que ele literalmente destruiu a proteção de um lugar de pessoas inocentes e praticamente ele tá no fundo do poço agora. Aí aparece o Piratas do Céu Jumpscare. Boa tarde, Neymar. A Dorabate já vai tentando ir junto, mas o Mamão Deus. falou tipo, ah não, tá só uma criança, tá ligado? Ele toma um tiro. Não. Quer dizer, tomaria um tiro se a Dorabate não salvasse a vida dele. Tá feliz agora, cara? Então o Mamão e o Macacobra faz um X1 e durante esse X1 o Mamão descobre que aquela vila na verdade é lendária por causa do Vogu. É exatamente isso, cara. Tipo... Mais pra frente da série é mostrado que o Obi tem um poder absurdo e é objeto de desejo pelos vilões. Então a Mal fica determinada e explode tudo de novo. Legal, hein? A série é só loucura. E assim acaba o primeiro episódio. A Dorabate se junta à equipe de Mau e o Mau vira chefe do Vale Coração Puro. Mano. Acabou o episódio. Mano, o que foi isso? O que foi isso, cara? Não, só qual esse foi triste que ele vai botar uns memes aleatórios e tudo. Então foi a coisa mais aleatória possível, mano. Meu Deus do céu, o que foi isso? Mas tá, o vídeo foi bom. O Delate realmente fez bem esse vídeo aqui, ficou bom. Caramba, tá legal. Você tem um grande potencial, rapaz. Caramba, essa mudança é muito boa também, olha isso. Cara, eu não esperava de tudo isso aí. Mano, pior que eu ia ter. O vídeo foi bom, realmente esse desenho, ou pior que esse desenho mereciam mais. Mal pra mim não era tão grande coisa assim não. De resto dos outros, realmente tinha um potencial do caramba. Mas que eu não vi aquele lá que era do moleque lá no espaço. Foi um ótimo vídeo. O que tu achou, mano? Eu achei assim que o Infinity tem, né, que foi o que eu acompanhei antes, né, da Cartoon, né, falir. Nossa, eu gostava muito da profundidade de cada episódio, sabe? Porque com o passar do tempo, cada tem vai mudando
mudando alguma coisa na personalidade dela, sabe? Na evolução. Então, mas o problema, né, que sabemos o que aconteceu, né, com a nossa querida Warner. Sim. Mas que então, todo gente... mundo ama. Então, gente, esse vídeo vai ficando por aqui. E até a próxima. Tchau.